Memória Viva, Apoio Cultural, Sistema Fierne. Olá! Nessa retomada de gravações da série Memória Viva, a TV Universitária tem o enorme prazer de receber neste programa uma pessoa muito especial. Uma pessoa que tem um extenso currículo, uma pessoa que tem marcado a vida cultural da cidade durante 2 décadas, 3 décadas praticamente, e que merece exatamente toda a homenagem que nós possamos lhe prestar em função da sua importância nesse contexto cultural. Mas eu vou evitar ler o currículo dessa pessoa, porque naturalmente da nossa conversa essa grandeza vai surgir, e ao invés disso, eu vou apresentá-la com um pequeno poema escrito por um grande amigo dessa pessoa, que é o poeta Diógenes da Cunha Lima, cujo título é As Três Artes, e diz assim: Cresce a estrela na manhã. É um violão que delira. Quem toca em cordas de lã? Carlos Lyra. Frei Damião e a devota se integram, fé que inspira. Quem à sombra de luz dota? Carlos Lyra. No traço de um mestre do espaço, traça perfil que retira, traços de alma. Um abraço, Carlos Lyra. Carlos Lyra, prazer enorme recebê-lo aqui. Essa é sua casa. Esse é o programa que você inventou e que, por exigência da audiência da TV Universitária, volta agora com toda a força. E nós gostaríamos de começar, antes mesmo de você responder, eu gostaria também de apresentar os nossos convidados, que são Diógenes da Cunha Lima, o ex-reitor da universidade e partícipe do projeto desse programa, e o professor Newton Avelino, do Departamento de Comunicação. E eu gostaria, Carlinhos, então, de que você falasse um pouco da sua infância e de fatos que a marcaram e aquele particularmente, se você assim desejar, que deixou mais essência nessa tua trajetória. Tem muitas coisas que eu me emociono só em pensar. Eu me lembro, eu pequenininho no colégio, eu tenho meus 8 anos, o colégio tinha perto da de casa, na Praça de Albuquerque, que era um patronato, uma coisa assim. E me lembro que só tinha dois meninos, que era eu e o William e Franklin Dory. Eu nunca me esqueci do nome dele. E aula de desenho. Aula de desenho. Aí eu tinha aqueles besourozinhos pequenininhos, que tinha o lugar até de colocar o cinzeiro, né? O cinzeiro não, o tinteiro. Aí eu abro meu caderno de desenho. Se eu fechar os olhos, eu estou vendo. Estou vendo aqui. Abro meu caderno de desenho. O caderno de desenho é aquele que tinha um pavão na capa, né? Com a cauda aberta. Aí eu pego o lápis, começo a aula para colorir. Eu começo a colorir. Pego uma cor qualquer, começo a colorir. Aí pego outro lápis. Quando eu pego esse outro lápis, eu passo sem querer em cima da cor que eu já tinha pintado. Aí criou uma terceira cor. Rapaz, foi um deslumbramento para mim, um deslumbramento que eu fiquei fazendo cor. Talvez por isso eu desenhe hoje, né? Entendeu? Rapaz, foi uma emoção. Outra emoção da minha infância. Eu estava me lembrando disso agora, né? No mesmo patronato, hora do recreio. Como só tinha uma parceira minha, 2 meninas com o braço assim, né? Para gente passar por debaixo e ela fechar a passagem da gente e fazer a pergunta: pera ou maçã? Maçã ou pera, um no inferno, outro era o céu. Rapaz, eu fiquei numa aflição, que ainda hoje eu me lembro da aflição, para responder, para não ir para o inferno. Esse externato ficava onde, cara? Ficava bem na André Albuquerque. André de Albuquerque. Bem Você pertinho. residia em que rua, né? Na Praça André Albuquerque. Na própria praça. Nasci e me criei na Praça Esse é André o seu universo da infância. Que figuras outras você lembraria das suas brincadeiras, das idas à praia, de coisas assim? Me lembro. Me lembro de eu pequeno ainda, minha avó, que eu fui criado com vó, né? Minha mãe morreu, eu era muito pequeno. Acordava quando ela abria a porta,
que ela ia assistir à missa. E não me lembro, nem escuto os cantos chão, né? Isso. As missas eram rezadas e acompanhadas com esse canto. Coisa linda que não tem mais. Agora não dá, né? Carlinho, você teve um impacto no externato lá da Praça André de Albuquerque, o impacto da cor. Foi a primeira vez que lhe surgiu essa visão de... Será que esta cor, que significa também luz, que era uma iluminação, e você registrou também esse pavão, que eu me lembro do caderno dos colégios lá em Nova Cruz também tinham o mesmo. Será que isso definiu, não só para você desenhar, mas você procurar tirar todos os efeitos da luz, quer na fotografia, quer na câmera? É bem possível, é bem possível. Porque isso é um negócio de infância que me... Para você, minha infância. Estamos na infância, vamos fazer na infância. Anunciou-se lá em casa que ia almoçar lá em casa uma alta autoridade do Correio Brasileiro. Porque meu pai era um dos chefões aqui do Correio. Né? Então ele chegou na hora aprazada, me presenteou com um livro, que eu ainda me lembro o nome do livro, História do Quebra-Nozes. Aí sentou-se, conversou-se, aí minha avó veio, se viu um licor, não, um vinho do Porto. Um vinho do Porto. E terminando isso, nos encaminhando para a sala de jantar, que ficava mais lá dentro da casa, né? E eu, fechando os olhos, eu vejo a casa, a mesa, um abajur colorido em cima, o relógio 8 na parede. Aí ela sentou no centro da mesa um peru, daqueles peru do papo, cheio de farofa, de um bocado de coisa. Um negócio que só minha avó, não digo só, mas ela fazia como ninguém. Sentamos na mesa, papai, minha avó e esse diretor do Correio, que era um jeito calvo, magrinho, de bigodinho. Ele chegou, minha avó trinchou o peru, botou um pedaço no prato dele, ele partiu e comeu. Quando ele comeu, meu mundo desmontou. Brá! Porque eu era acostumado com história de conto de fada. Então eu pensava que aquele homem era como os contos de fada, não come, não bebe, não Rapaz, foi acho que foi a primeira decepção que eu tive na vida. Esse homem come. É? E lembra um pouco do teu ambiente escolar, você já menino taludinho, crescendo e tal, primeiras descobertas, de repente já talvez até ouvindo falar num certo comendador cascudo, as figuras maiores da cidade, etc. Lembre desse episódio, velho, Ateneu, possivelmente outra escola, como é que isso transcorre, cara? Transcorre com a presença da minha avó. A presença da minha avó. Minha avó, de tardezinha, me dava banho, me ajeitava, me preparava. Ela sentava numa cadeira de balança daquela de vime, pegava uns livros e ia ler para mim. Esses livros que ela lia para mim, a obra de Monteiro Lobato. Ela leu a obra de Monteiro Lobato todinha para mim. E tem um livro de Monteiro Lobato, A História do Mundo para as Crianças, que fala em Leif Erikson, da descoberta da América, etc. Isso me deu uma confusão danada, porque eu estudava no Marista, no primeiro ou segundo ano, e o padre pergunta quem descobriu o Brasil, a América, uma coisa assim, aí disseram lá, Cristóvão Colombo, eu digo, não, professor, quem descobriu foi Leif Erikson. Rapaz, isso me deu um problema. Que eu fiquei com um menino... Mas quem eram as figuras, teus contemporâneos dessa época, entrando já na direção do ginásio, que você poderia evocar? Eu tenho até uma fotografia dessa época, do primário. Não é de cabeça assim, eu não me lembro. O colégio qual foi? Hein? Primário foi no externato? Primário foi no Marista. Marista já. Marista. Ginásio eu fui pro Ateneu. E no Ateneu tenho fotografia da turma, Almino, aquele advogado que morreu, Varela Barca. Tudo da minha turma, Varela Barca. Rapaz, eu não me lembrar, é danado. Né? A infância passa rápido, né? Aí chega a adolescência, numa cidade bonita como Natal,
cheia de apelos, cheia de gente interessante. A tua geração, particularmente, foi brilhante, com vários nomes da maior expressão, você sendo partícipe desse grupo todinho. E aí você, de fato, começa a descobrir as coisas, digamos assim, né? É um Carlinhos que vai se interessar por motores, é um Carlinhos que vai se interessar por violão, é um Carlinhos que descobre a fotografia. Conta essa coisa pra gente, cara. Violão, eu tenho uma fotografia minha com meu pai num banco da pracinha, da Praça André de Albuquerque, eu com o violão nos braços. Um violão do brinquedo, né? Uhum. Você é menino. Menino, né? Uhum. Mas o que me desperta é que eu estava tentando tirar a nota do violão, né? Depois vem o violão vem por acaso. Porque antes, na minha família, as moças tinham que ser prendadas. Tinha que tocar piano, tinha que bordar, tinha que ser negócio. E como não tinha nenhuma moça, quem tinha que tocar piano era eu. Então eu me lembro que eu entrei na escola de música, ficava onde hoje é o Banco do Nordeste. Eu entrei, quando eu fui entrando a primeira vez, entrou comigo, ao meu lado, o Cid Almeida, para estudar violino. Então eu estudei piano por muito tempo, bastante tempo, e tocava tudo direitinho. Não sei porquê. Lá em casa tinha um piano. Não sei, deve ser minha avó precisando de dinheiro, qualquer coisa, vendeu o piano. Deram o fim o piano, eu parei por aí, né? Aí depois, quando meu pai casou, aí na casa da minha madrasta tinha violão. E Antônio Guedes, Jaso, eram os tocadores, né? E eu me lembro que eu, doido para aprender, mas eu não podia pegar no violão dele porque desafinava. Não tem nada não. Eu sei que eu botava o dedo na corda aqui e vinha assim, e errava. Aí tinha uma engomadeira lá, a Aninha, eu dizia, é muito difícil, era meu filho, peleja que você aprende. Com 3 meses eu estava ensinando a Antônio e a Jaso. Aí daí me soltei no violão, né? Mas me soltei com uma facilidade, mas talvez por conta, eu tocando de ouvido, por conta do estudo de música que eu tinha feito antes. Mas a resultante disso eram os encontros que eu fazia na Praça de Albuquerque de noite, quando eu ia chegando da aula, ou de algum outro, da namorada, qualquer coisa, eu ia tocar no banco da praça. Eu tocando, um nó na gaita de boca, e juntava um auditório, Jair Navarro, Luiz Carlos Guimarães, Doriano, Nilton Navarro, Oriolando. Era uma Toda essa gente para ouvir a Celeste. No chão para me ouvir tocar. Que coisa. Para me ouvir tocar. Aí eu fui me entusiasmando, fui aprendendo, fui ficando bom. E aí, bom, aí você sempre foi uma pessoa muito inquieta e você sempre mexeu com 1000 coisas. Quer dizer, de você, Carlinhos, você pode dizer que é um multiartista, sendo que para a gente preservar um modo antigo de falar, que não é evidentemente o seu caso, mas as pessoas antigamente diziam assim, é um homem de 7 instrumentos. Diógenes estava dizendo que você era um homem de 7 vezes 7, né? Porque, na verdade, por essa época que você descobre o futebol, é que você descobre o motor, que você era um apaixonado de motor, você também rudimentos de mecânica. Destrincha um pouco isso para a gente também. Não, rapaz, aí é o seguinte, começa com bicicleta. Eu comprei uma bicicleta, fui andar, aí quando eu estava pedalando, ela parou, não rodava mais. E eu não sabia que era uma molazinha que tinha, um aramezinho que engalhava por dentro e pegava o bato. Aí eu digo, é assim. Aí eu me especializei em bicicleta. De bicicleta fui para motocicleta. De motocicleta fui para carro. Comprei chamava Rabo Quente. Renault 4CV. Aquele carrinho pequeno, né? Aí eu desmontava, fazia, pintava. Miséria. Mas, tempo bom. Futebol. Futebol, eu joguei futebol. Você foi da seleção do Rio Grande do Norte? Fui da seleção, imagine. Podia ser perna de pau como for, mas fui da seleção do Rio Grande do Norte. E eu tenho fotografia disso, né? Você lembra das figuras que participaram com você da seleção? Breno Mago, Gileno Fernandes. Rapaz. Qual era a sua posição? Era goleiro. Goleiro. Quem é que fazia menos? Aliás, você teve um colega ilustre aqui no Rio Grande do Norte, foi um goleiro você sabia disso? O goleiro do Alecrim Futebol Clube.
chamou-se Café Filho. Exatamente. Seu colega, né? Mas eu passei pouco tempo, eu treinei esse negócio de goleiro, porque eu queria ir para as Olimpíadas, né? E só tinha chance disso se eu fosse como goleiro, porque nas outras posições só tinha cobra. Era Querubino, Procópio. Querubino. Querubino, Procópio. Múcio Magno jogava bem como o diabo. Alcindo. Ela só mais. Rapaz, uma vez eu fui entrando no General Martini, estava vendo uma partida de futebol qualquer lá, e lá vem Alcindo, driblou do meio do campo até fazer o gol. Era gente boa. Cracão. Carlinhos, na tua trajetória de vida, a partir de um determinado momento, talvez como ressonância daquela observação que Diógenes fez tão bem há pouco tempo atrás, do teu caderno com o pavão, as cores, a mistura, descoberta, deslumbramento, pinta a fotografia. Você é capaz de lembrar concretamente quando é que surge essa coisa da fotografia? Por acaso. Eu morava no Rio e consegui uma máquina, dessas máquinas assim, Baby Brown, e fiz umas fotografias que não foram lá grandes coisas. Mas aconteceu mesmo, que quer saber como é que eu me dediquei à fotografia? Agora eu me lembrei. Eu participei daquela experiência de Angico, né? Uhum. Que a gente vai tocar mais na frente, né? Sim, mas se eu puxar isso... Sim, claro. Então, vitoriosa a experiência em Angico, viemos para Natal, aí fomos para os outros estados. Aí fomos para Aracaju. Saí daqui para Aracaju no dia 2 ou dia 1º de abril, uma coisa assim. Sei que quando a gente chegou lá, no outro dia estourou o movimento militar. E chegaram os colegas lá e avisaram a gente onde a gente estava, que a gente fosse embora, que os caras iam pegar a gente e ia... Cilindrou. Aí fomos para Natal, né? Aí pegamos um carro e viemos para Natal. Aí saímos cortando estrada, né? Pelo meio do interior, né? E passamos em Paulo Afonso. Eu me lembro que a gente desceu o Marco estava com a máquina lá boa, fotografou aquele negócio todinho, né? E quando nós chegamos em Caruaru, a gente foi encostar na casa não sei de quem. Na casa de um amigo lá. Aí o cara da casa estava vigiado. Aí eles prenderam. Aí eu estava lá do lado de fora do carro, estava de sandália, e não entrei quando eles mandaram entrar. Não entrei. E ainda me lembrei de tirar a máquina, né? Porque se pegasse essa máquina com essas fotografias, né? Eu me lembro que eu disse, senhorita, quer alguma coisa? Quer tirar? E fui tirando as coisas que complicavam a gente, né? Bom, resultado. Ficamos marcados. E Marco foi preso. Marco, Pedro Neves, Ribamar. Aí ficou eu, Giseuda e não me lembro quem mais. Escapamos. Aí no dia que peguei o carro e ia embora para Natal. Aí eu digo, rapaz, como é que a gente faz para escapar dessa? E tinha um bocado de fotografia da experiência de Angico no CDI, que era aquele documentário que o Estado tinha no centro de documento, né? Uhum. Arrumei um jeito de levar o CDI para a fundação. Não me pergunto como foi que eu fiz, porque o CDI, quando mudou o governo, ficou meio desarrumado, né? Aí eu falei com o doutor Hélio, a gente tem que trazer essa documentação toda aqui para a fundação. É mesmo, eu trouxe, eu mesmo paguei. Uhum. Eu trouxe que era para tirar as fotografias. Ah, certo. Tirar tudo. Mas para tirar esses negócios, eu tinha que ter noção de fotografia. Aí eu comecei a me dedicar mais à fotografia, aprendendo com os amigos, lendo livros, né? Aí nessa brincadeira eu terminei virando fotógrafo. Mas por conta de ter que fazer isso, ter que entender de fotografia para mexer no arquivo. Bom, Carlos, eu vou pedir permissão a você para interromper um pouco, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí o telespectador já percebeu
que nas inúmeras nuances da vida dessa pessoa extraordinária que é Carlos Lyra, pintou um aspecto que vai ser fundamental na sua existência. Ele vai se revelar o grande documentarista dessa faixa dos anos 60 para cá, sobretudo no trato de uma pessoa que é ícone na cultura nacional, Luiz da Câmara Cascudo. Logo mais estaremos voltando, estejam atentos. Estamos apresentando Memória Viva, apoio cultural Sistema Fierne. Vestibulando, neste domingo, a partir das 3h30 da tarde, o programa CDF no Vestibular estará de volta. Desta vez com aula interdisciplinar, entre as matérias de Biologia, Física, Química e Geografia. Então, encontro marcado, 3h30 da tarde, ao vivo, aqui direto da TVU. CDF no Vestibular. Imagine a nossa cidade com ruas e praias limpas, as áreas verdes bem cuidadas. Para tornar isso real, você pode dar o primeiro passo. Para melhorar a qualidade de vida, comece sendo educado com o meio ambiente. Não jogue lixo nas ruas, participe de coletas seletivas, proteja a natureza e prefira os produtos recicláveis. O cuidado com a água também é importante para a melhoria da qualidade de vida. Fique atento. Denuncie esgotos que poluam rios, praias e galerias pluviais. TV Universitária. Cidadania se faz com educação. Bem, nós retornamos com a entrevista com o professor Carlos Lyra, o criador do programa Memória Viva, e eu passo então a bola para o nosso professor Newton Avelino, que vai dirigir uma pergunta a Carlos Lyra. Muito obrigado, Tarcísio. Professor Carlos Lyra, professor Diógenes, meu professor no Ateneu, saudosa memória. Mas é bem mais moço que você. Exatamente, exatamente. Exatamente. Conheci o Carlos Lyra na Faculdade de Jornalismo, Eloy de Souza. Carlos Lyra já atuando, né, com fotografia, né, e também com jornalismo. Vindo da área de geografia, uma turma pioneira, né, pioneiro aí, da primeira turma, e novamente ele começava uma nova aventura, que era fazer o curso de jornalismo naquela época, né? Era realmente uma aventura corajosa, não é? Era um trabalho de desbravamento, não é? Por quê? Porque uma faculdade universitária para formar jornalista para trabalhar na então imprensa do Rio Grande do Norte realmente era uma coisa que não se concebia com muita facilidade, não é? Mas Carlos Lyra era daqueles esteios, né? Aquelas vigas mestras, né? Que ficavam na universidade o tempo todo, na faculdade de jornalismo, nos laboratórios, no laboratório de fotografia da gráfica Manibu, que era a gráfica da fundação, mas que servia mais ao curso de comunicação, e talvez em razão disso tenha sido criada, né? E então, o Carlos Lyra, ele, que já sabia trabalhar, já sabia, como homem de 7 instrumentos, que foi dito aqui, eu disse 7 vezes 7, ele sabia manejar e atraía, motivava aquela turma que não tinha experiência de nada, e ele era o grande professor, né? Ensinava a se trabalhar e com uma facilidade, uma didática maravilhosa, né? Que Deus lhe deu, e isso fazia com que a mim e a outros nós fôssemos discípulos de Carlos Lyra, ele sendo também aluno, né? Igual a nós. E aprendemos muito, e saí daqui do Rio Grande do Norte, passei 20 anos fora, mas nunca esqueci as lições de Carlos Lyra. E as lições de Carlos Lyra eu levei para outros órgãos da imprensa, onde eu trabalhei como o Jornal do Comércio de Recife e a Sudene, onde passei muito tempo trabalhando na área de jornalismo, de comunicação, né, e supervisionando esse tipo de coisa. Então, o Carlos Lyra, ele produzia, né, fazia nascer, né, aquelas coisas mais impossíveis. Por exemplo, um jornal laboratório, ele junto ao diretor, o Luiz Lobo, né, ele sensibilizou e acreditou
e se dispôs, né, a trabalhar, a ir para campo, digamos assim, né? Aí setorializar as informações da produção do jornal. E o Luiz Lobo, então, mobilizou aquela equipe de estudantes e se produziu o primeiro jornal na Faculdade de Jornalismo. Carlos Lira, um dos editores do jornal, não é? E então esse jornal era, como ele falou, vendido às bancas, né? Porque era, como diz Manuel Rodrigues de Mello, uma escola de jornalismo, né? E depois o Carlos Lira, ele não desanimou, o jornal continuou circulando e ele então partiu para quê? Com a sua experiência de fotógrafo, né? Para fotografar e editar a revista Reportagem, que era também preparada. Ele era o diretor da revista, né? Mas era também preparada pelos alunos da Faculdade de Jornalismo. E Carlos Lira tirava, né, as fotografias, e como sempre muito bom profissional, não é? E a revista, assim como o jornal, era também vendido, viu? Na praça. Viu? E então, Carlos Lira, eu pergunto, como é que você se sente tendo sido assim um maestro, né? Tendo sido assim um professor, né, dos seus colegas? Rapaz, é um negócio que me deixa muito ancho, né? Ser professor dos colegas, né? Na realidade foi isso mesmo que aconteceu, né? Agora, essa revista e o jornal, é bom que se lembre esse fato da Faculdade de Jornalismo, né? Faculdade de Jornalismo, ela no comecinho da vida dela, no comecinho, no primeiro ano, isso foi no primeiro ano da faculdade, o jornal O Extra. Era um jornal que a gente fazia e era botado nas bancas para vender. Dia de segunda-feira, porque dia de segunda-feira não tinha jornal. E a gente competia com os jornais da terra. Agora, o jornal foi muito bem durante 6, 8 meses, até que houve uma greve da polícia. E a gente comentou a greve da polícia, botou uma fotografia de um banco da Praça Kennedy, estamos em greve. E falamos nessa greve, para quem fez isso. Nesse tempo o governador era Luiz, né? Cortou as arras da gente, a gente imprimiu o jornal na Gráfica Manibu? Não, imprimia na imprensa oficial. Na imprensa oficial. Aí cortou, aí saiu disso. Mas essa experiência me valeu para fazer... Quer dizer, a greve da polícia acabou com o jornal. Acabou com o jornal. Mas a gente foi de uma reportagem perfeita, limpa, enxuta, não tinha nada, mas não podia falar. Aliás, Carlinhos, é bom que se diga aqui, em favor desse teu testemunho também, que a atividade didático-pedagógica daquele curso de comunicação que funcionou na Fundação José Augusto, na então Fundação José Augusto, era exemplar. E ainda hoje repercute. A própria TV Universitária está hoje, né, apresentando um programa com o nome de Cheque Mate, um pouco diferente da experiência que se realizava lá, mas em todo caso como uma forma de remeter para aquela experiência da qual você participou de uma forma tão evidente. Mas a Faculdade de Jornalismo, ela tem no comecinho da vida dela, da existência dela, ela foi de uma capacidade, de uma produção impressionante. Exatamente. Porque eu me lembro que nessa época era a época que estava vendo Paulo Freire, né? Então a gente tinha semanalmente, ou quase diariamente, jornalistas internacionais circulando aqui em Natal. E Lobo, com habilidade, quem chegava aqui, Kennedy chegava, se chegasse Kennedy, quem chegasse, ele levava lá para a gente entrevistar. Foi daí que saiu o Cheque Mate, entrevistar. E você citou o Lobo, Carlinhos. Era bom que para o telespectador, sobretudo o telespectador mais jovem, você falasse um pouco que fosse desse parceiro também de vocês, dessa experiência, Luiz Lobo, jornalista extraordinário, mineiro de nascimento. E aí era interessante que você pudesse falar. Luiz Lobo, grandioso jornalista. Ele veio para Natal para cobrir Angicos. Mas veio também para trabalhar para a Tribuna. Mas a Tribuna não tinha condições de pagar ele e também não tinha condições de sustentar ele como jornalista, então ele foi ser diretor da Faculdade de Jornalismo. Eu não sei se ele já assumiu a diretoria dele quando chegou, ou o primeiro diretor foi Romildo, parece que foi Romildo, o primeiro diretor. Acho que é isso. Depois é que é ele. Né? Então, nessas coisas dele ser diretor, dele ser jornalista da Tribuna, dele fazer as coberturas de Angicos, ele ganhava um ordenado que dava para... Agora, foi o melhor texto que eu conheci até hoje.
E ele ficou meu amigo, mas amigo do peito mesmo, porque quando eu entrei na TV universitária, eu liguei para ele, disse, quer vir para Natal? Ele disse, quer. Eu falei com o Diógenes, não tem. Esse aqui é mais doido do que eu. Eu fazia minha loucura, ele botar, ele mandou buscar. Aí passou aqui uns 2 anos comigo na TV universitária, que ele foi quem é o grande esteio meu, né? Grande jornalista. Jornalista de manchete, jornalista da revista Realidade. Foi ele que criou a revista Cláudia. E a revista Senhor, E a revista que foi a Senhor, mais é. bela revista dos anos 60, né? Uma revista de cultura maravilhosa. Carlos Lira, você falou o final, como terminou o jornal Extra, né, da Faculdade de Jornalismo. E eu vou perguntar como acabou a revista Reportagem. Me recordo que você preparou uma matéria sobre a base de lançamento de Barreira do Inferno. Exato. E a matéria foi censurada. E você teve a coragem, por exemplo, de exibir a página em branco Foi. com a palavra censurada. A Isso aqui, revista- depois a gente viu isso, essas coisas, assim, no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, né? Quando do período militar, entendeu? Então você O teve... que é isso que aqui. houve? Queria ver o que foi Como que foi houve. essa reportagem? Era uma reportagem simples. Bem feita por. Não me lembro quem fez essa Você reportagem. se lembra de alguns fatos que se Não, registravam? não tem nada demais. Acho que foi Lasmar. Eu aproveitei uma pessoa da área para escrever a reportagem. Porque o negócio da reportagem é porque a gente falava que aquele terreno da Barreira do Inferno era dos Pedrosa. Que foi, Ah, né? Aí já estavam fazendo a barreira, queriam fazer em Jundiaí, não. Ali onde tem hoje o negócio da Marinha. Tem um negócio da Marinha para a banda de Macaíba, por ali, né? Então, eu consegui levantar que a aeronáutica, sabendo que podia ser lá essa coisa da barreira, elas fizeram uma reunião de brigadeiros, levaram o irmão de Silvio Pedrosa para a reunião, ofereceram a ele mundos e fundos, contanto que ele desse o terreno. Ele deu. A coisa, o mais interessante é isso. Não tinha nada demais. E a barreira foi construída lá com os presos. Os presos é quem construiu, começaram a construir com os presos. Carlinho, não houve uma certa ameaça, não? Parece que botaram 9 generais almirantes. Não, brigadeiros, né? É. Não houve uma certa pressão? Não, assim? não, eu acho que houve foi o seguinte, já levaram os brigadeiros, levaram Fernando Pedrosa para lá e fizeram a verdade, né? Que ele tinha que dar ou desce, né? Sim, que dá o desce, é. Mais um dá ou desce camarada. Sim, camarada. Ofereceram contrapartidas. Sim, mas... Tá Então certo. publicamos isso. Mas Mas o então presidente da Fundação José Augusto não teria convocado você e talvez até exercesse assim, ou tentasse exercer algo como uma censura prévia já naquela época? Carlos? não houve pré porque Houve não. ele não foi consultado. Certo. Eu era o diretor da revista, fazia a revista à minha maneira. Aí, quando o negócio ficou nesse bolo, eu digo, doutor Hélio, não tem problema, eu corto a página. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Eu cortei a página, Aliviou. mas deixei impresso o outro lado, né? Que você vê que a reportagem anterior está impressa. Eu cortei e botei essa aí. Censurado. Censurado. Não houve repercussão nenhuma da parte você não foi interpelado, nem nada Não, assim? não. Mas Menos mal. Mas então, Não, porque eu resolvi o negócio todo. Tirou logo. a partir Mas do as momento... indagações foram Carlos, permanentes, viu? Durante um certo tempo, viu? Tarcísio? Havia muita indagação porque as pessoas tinham muito medo de falar naquele tempo, né? Mas claro, Quem é que ia perguntar? Quem é que ia querer saber, né? Dentro da própria faculdade havia uma divisão em Mas facções que... a tua presença naquela área, ali, né, naquele contexto, né, da Fundação José Augusto, na Faculdade de Jornalismo, de alguma maneira antecipava a tua participação extraordinária num período extremamente fértil da Fundação José Augusto, que começa com o seu grande amigo, o seu irmão Diógenes da Cunha Lima. Converse um pouco a respeito dessa sua passagem lá e o que é que você achou que foi mais marcante naquela ocasião, né, dentro da sua atividade, sobretudo na área da fotografia. Na área da fotografia, eu preciso dar só uma ligeira explicação. Como é que eu me meti em fotografia, já se foi visto. Mas como é que eu me dediquei e virei fotógrafo? Isso. A maior aula que eu tive, eu estava na fazenda da minha tia, em Caicó.
E amanheceu o dia, o sol bonito, né? Minha filha estava deitada na rede branca, varandada. Eu cheguei que vi, eu digo, vixe, vou tirar o prêmio de fotografia do mundo, né? Porque o que eu estou vendo aqui é um negócio descomunal, né? Aí peguei a máquina, fotografei bem direitinho. Tá. Vou ganhar o prêmio de fotografia da Nikon. Mandei revelar, mandei para a Nikon tomou conhecimento. Aí eu aprendi que o que a gente faz, o que faz a fotografia não é o que você está vendo. Eu vi. Agora você tem que angular, tem que arrumar uma posição, um detalhe que vá dar aquela impressão que você quer. Por exemplo, uma fotografia de Frei Damião. Como é que eu ia mostrar Frei Damião? Para mostrar a religiosidade do passado no presente. Né? Então eu fiquei olhando lá, olhando. Aí de repente eu vislumbrei aquela cena da velhinha que chegava, ajoelhasse, ele ficava. Aí então você vê que está Frei Damião, no século retrasado, ano passado, né? E uma mulher de hoje. Né? E essa foto, qual foi o desdobramento dela? Virou poema também? Rapaz, essa foto, porque foto tem legenda, né? Mas a minha foto mereceu um poema de Homero. De Homero Homem, que é maravilhoso o poema. Não, Mas mais do que o poema de Homero Homem, ela ganhou visibilidade, literalmente falando, nacional na jornal. capa do Movimento. Ela foi capa do jornal O Movimento. Jornal O Movimento. Isso foi nos anos 70, né, Carlos? Final dos 70, né? Foi nos anos. Enfim, mas Frei Damião lhe deu esse grande prazer, né? Um prazer estético sem tamanho, sem contar, evidentemente, nas permanências místicas, né? Da época de que você era um católico praticante na praça. Sim. Né? Mas há uma personalidade no Estado que você, como nenhuma outra pessoa, fotografou tanto e lhe deu mais prazer, evidentemente, nessa documentação quase diária que você fez ao longo de uma década, que foi Luiz da Câmara Cascudo. Fale dessa convivência e fale de momentos particularmente especiais, Carlinhos, que aconteceram aí. Eu alcancei ainda Cascudo escutando. Conversava com ele ouvindo. E eu me lembro que ele foi professor. Meu professor, não foi meu professor, ele foi professor na faculdade de Direito, que eu ia assistir às aulas dele, mas na Fundação Zé Augusto ele foi professor. Não me lembro o período. Etnografia. Etnografia, exato. Etnografia. Meu professor de etnografia. Aí, quer dizer, Cascudo eu conhecia, Cascudo, como todo mundo conhece Cascudo, né? Mas quando eu estava fazendo a faculdade de filosofia, em 1959, aí foi que eu vim ter contato com ele, né? Conversar com ele. Aí me entusiasmei e eu dava carona. Eu tinha já o carrinho, né? Quando terminava a aula, eu dava carona para ele, levar ele para casa. Aí fui entrando lá, fui chegando, fiquei da intimidade. E ele queria muito bem a minha, Diógenes, mas a mim, com especialidade, ele tinha uma coisa. Dia de lua cheia, ele telefonava para mim. Olha a lua, Carlinhos, no céu, como está bonito. Pô, eu mereci um telefonema desse de Cascudo. Eu também telefonava para ele, para pedir, quando ele não via mais, eu telefonava, a dona Dália dava um recado. Não se esqueça de olhar a lua. E são as coisas que eu participei da intimidade de Cascudo. Minha intimidade era tão grande que eu fiz esse livro, Uma Câmara Vê Cascudo. Carlinhos? Deixa eu folhear enquanto você vai falar. Não, eu vou Carlinhos. achar a página que eu quero mostrar. Que eu fotografei ele nu dentro do banheiro. Não precisa dizer mais nada. Agora aqui não aparece. Claro, aparece só o que é possível, né? Que eu não ia exibir ele nu, né? Isso. Mas ele estava de cueca. Porque eu ia fazer umas fotografias dele, eu digo, mestre, fazer a barba. Ele entrou para o banheiro para fazer a barba. Né? É importante dizer que esse título do livro de Carlos Lira sobre Luiz da Câmara Cascudo é um título particularmente criativo, dado por ele próprio, Carlinhos, e se chama Uma Câmara Vê Cascudo. A edição original foi pela Fundação José Augusto e hoje existe uma reedição
Pelo Sebo Vermelho, Pelo Sebo Vermelho. que está à venda nas melhores casas do ramo. Continue, Carinho. Estamos falando do teu relacionamento com o Cascudo, das 1000 fotos que você fez dele, uma ou outra especialmente deve ter tocado, além desse exercício que você fez da intimidade. Esse livro são essas 70, 80 fotos, todas elas, para mim, muito especiais. Muito especiais. Tem ele na rede, tem ele com a varinha de condão. Só eu descobri que ele tem uma varinha de condão que a neta tinha dado a ele. Da Aliana, né? Quer dizer, tem uma série de fotografias. Ele na biblioteca, naquela janela lá de frente, vendo o pôr do sol, né? Ficou uma fotografia linda, linda, linda. Então, Ana Cascudo aproveitou a fotografia, tirou a fotografia, botou uma lua e disse que a fotografia era não sei de quem. Eu tenho muito isso, viu? Tem muito isso. Eu fiz um desenho dele. É um primor. Fiz um desenho dele. Fiz esse desenho dele e a turma reproduz o desenho e raspa a minha assinatura. Muitos jornais, muitas revistas, muitos Carlos, eu acho que esse momento é muito interessante. Você levantou uma questão aí, e você que nunca foi uma pessoa, eu conheço você de 30 anos praticamente, sei perfeitamente que você não é uma pessoa de cobrar esse tipo de coisa. As pessoas têm feito algumas maldades dessa ordem com você, com a sua obra, então você é uma pessoa generosa que não... Mas como é isso? Quer dizer, essas coisas têm acontecido realmente com muita frequência, né? As pessoas se apropriando de imagens tuas, e como é isso de lidar com esse acervo tão fantástico que você tem? Você tem um acervo na sua casa, né, todo todo preparado, todo organizado, com fotos, com negativos, certamente já agora em CD-ROM, que você entrou na era da digitação antes de muita gente que se considera muito boa no ramo. Enfim, como é isso? Fale também desse seu acervo extraordinário. Eu só sei lhe dizer o seguinte, que um dia desse, eu tenho uma fita lá em casa. Fita eu tenho umas 500, né? Fita de áudio, né? Fita de vídeo eu tenho umas 1000, né? Aí eu queria escutar, eu tava me lembrando de Berílio, me deu uma saudade, que eu fiz até uma crônica para o Berílio, para o jornal de hoje. E eu quis encontrar essa fita, não achei. Rapaz, eu mexi no meu acervo todinho, não achei. Eu digo, peraí. Arranquei o acervo todinho, fui fita por fita, passei para o computador. Aí quando chegou numa, porque de um lado estava Frank Sinatra, do outro lado Rogério Rossini. Eu não tinha anotado isso na fita, né? Mas, Galinho, eu queria voltar para Cascudo. É que nós privamos da intimidade dele e ele tinha uma particular devoção por você. Se é uma pessoa que Cascudo se sentia feliz, era com a sua presença ou falar sobre você. Ele nos ensinou muita coisa. Então não foi só a fotografia, o registro, mas as aulas que ele nos dava de orientação. E você bebia, você anotava na época? Como era? Eu faço mais, fiz mais. Eu tenho lá em casa umas 40 fitas de Cascudo. Porque toda vida que eu ia para Cascudo, eu ia com um gravador portátil. Então ligar. Esse é o documentário mais fantástico gravado. do Rio Grande do Tenho Norte. tudo gravado. Mas tem mais. Você foi exatamente a pessoa, né, que apresentou um documentário que foi feito em cinema, me parece que pelo MEC, na época, dirigido por Zita Bressani, e você apresenta. Esse documentário, de vez em quando, a TV reapresenta, a própria TV Cultura também. Esse documentário eu fiz para a TV Cultura. Fui eu que produzi, fui eu que realizei, mas meu nome só aparece lá, assessoria em Natal, Carlos Lira. Bem, deixa eu interromper mais uma vez. Esse esquema de televisão você conhece muito mais do que eu, que você é doutor no assunto. A gente vai fazer um breve intervalo e, ao retornar, a gente vai retomar a conversa com Carlos Lira, aproximando mais do momento que a gente está vivendo. É um Carlos Lira que assume a direção da TV Universitária, quando então o reitor Diógenes da Cunha Lima assume a reitoria da universidade e promove uma pequena revolução com uma quase absoluta ausência de meios. Nós retornaremos a seguir.
Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. O cuidado com a saúde é muito importante. E nesse assunto é sempre bom ficar atento às informações para saber como agir com nós mesmos e com os outros. Doenças como AIDS, por exemplo, podem ser evitadas. Participe de campanhas de esclarecimento. Ajude a divulgar medidas de prevenção como o uso da camisinha e os exames periódicos. Combata também o preconceito, ensinando que a doença não pega através de abraços, carinho ou uso compartilhado de copos e talheres. TV Universitária. Cidadania se faz com educação. Acompanhe toda a movimentação esportiva da cidade e do estado no TVU Esporte. Cobertura de jogos, reportagens, entrevistas do esporte profissional e amador. Toda segunda, às 7h10 da noite. Bem, a TV Universitária e este programa Memória Viva tem a presença de Carlos Lyra como uma referência. Na verdade, ao assumir a direção da TV, no reitorado de Diógenes da Cunha Lima, Carlos Lyra viu-se às voltas, naturalmente, com as dificuldades de praxe de uma TV estatal e lançando mão da sua própria criatividade e contando com a participação de Luiz Lobo, que apareceu como um grande colaborador daquela sua atividade, fez pequenas revoluções do ponto de vista de produção de programa e da proposta educacional da TV Universitária. Como há o partícipe direto e exatamente a pessoa responsável pela ida de Carlos Lyra para a TV Universitária, eu gostaria que Diógenes da Cunha Lima lhe dirigisse a pergunta inicial a esse respeito. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de registrar antes de perguntar é que eu não conheço ninguém melhor administrador. Essa talvez fosse a grande função de Carlos Lyra, porque é administrador de pessoas e de coisas. Ele sabe conquistar pessoas. Então, quando ele chegou na TV, não só trouxe Lobo, mas teve logo a primeira pessoa que eu andei conversando e pedindo para vir para cá, para a TV, foi Vicente Cerejo. E quando os primeiros contatos, as primeiras reuniões, já era uma coisa meio espantosa. Eu queria fazer uma coisa inovadora, mas não tinha meios. E era quase um desafio, era um atrevimento de pedir a Carlos para tomar conta daquela TV e tocar para frente, e criar programa e criar coisas, colocar cores que não tinha, era uma TV preto e branco, imagina o drama. Um detalhe, houve uma pequena ajuda de coisa que queríamos também para agradar por conta de Luiz Lobo, o primeiro título de cidadão, o primeiro título de doutor honoris causa pela universidade, a Roberto Marinho. Roberto Marinho. Depois ele teve de Harvard, de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas a primeira foi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso para mostrar que a gente estava preocupado até de ter a grandeza ao lado disso. A Carlos Lyra era o administrador, a pessoa que estava naqueles começos criando todas as condições. Ele participou também, é preciso que se saiba, do projeto da época, da minha equipe. E ele foi responsável pelo projeto Memória, porque o projeto Memória Viva foi criação de Carlinhos para a TV. Mas dentro do todo nós pensamos na memória da universidade. Então foi a época que demos continuidade contra tudo e contra todos. Do Ministério era vetado o Centro de Convivência, mas aí foi feito o programa de Graça Barbalho, toda a música popular brasileira de 78 rotações. Foi feito o maior programa brasileiro de cordel, são 11.000 títulos. Parece que na época a maior seria da Casa Rui Barbosa com 4.000.
Nós tínhamos 11 mil e pegamos acervo de grande categoria, como o de Veríssimo de Melo. Então, foi um período, foi também a época de publicação, ainda que rudimentar e frágil, forma de tudo que os departamentos mandavam publicar, as teses de professores e até trabalho de alunos. Quase 500 teses foram apresentadas na época. Então, era uma época de documentação, para a gente ver o que queria, porque se pretendia uma universidade voltada para o Estado, de tal maneira que ela fosse universal a partir do local. E Carlinho Lira deu a maior contribuição que se possa imaginar. Eu queria que Carlinho dissesse aqui as dificuldades originais, que eram simplesmente coisas ciclópicas. Ele não podia partir, era partido. Claro que contava com apoio, até pela admiração que eu tinha a ele, pelo bem-querer. A equipe toda, fui começando a querer bem, já queria a Cerejo, e passei a Luiz Lobo, que foi a partir de Carlos Lira trazê-lo e com Cerejo, é que criou-se esse clima. Então havia uma coisa fantástica. Carlos, como foi que você começou a fazer do nada o todo que é a TV Universitária? É danado, né? É porque eu tinha uma equipe fora de série. Luiz Lobo, Vicente Cerejo, na parte pedagógica, tinha umas moças ótimas, competentíssimas. Para você ter ideia, quando a gente chegou na TV, a gente tinha poucos mil alunos. Quando eu saí de lá, deixei 36 mil. Espalhado pelo Rio Grande do Norte todinho. O sinal da gente chegar em Santana do Mato, chegar em Mossoró. E tem uma coisa, no lugar que não tinha energia, a gente levava uma bateria e tinha que trocar a cada 18 dias. É um esquema de comunicação, de transporte, de administração muito complicado. Mas deu certo. Deu certo porque eu acreditava no que eu fazia e todo mundo acreditava no que eu estava fazendo. Aliás, eu acho que esse era o grande problema. Aqui todo mundo acreditava em Carlos Lira no trabalho que ele fazia. Era impossível fazer, mas fazia. Os meios difíceis, a dificuldade. Cada vez que eu falava no pessoal da área de finanças para dar dinheiro para a TV, era jogar dinheiro no mato e coisa assim, não tinha dinheiro, não tinha... Mas lembre, partícipe desse projeto geral da memória, especifica a questão do Memória Viva. Você lembra do primeiro programa que foi gravado? Não lembra? Deve ter sido Dr. Onofre, não tenho certeza. Dr. Onofre, que é um conjunto de 4 programas, lembra? Não sei que se foi Dr. Onofre. Eu felizmente participei dessas gravações e foi uma sucessão de 4 programas que depois acabou sendo 5 programas que acabaram sendo sintetizados e hoje nós temos um programa editado. Eu acho que tem alguém antes dele. Tem alguém antes dele. Bom, eu confesso a você que não lembro. Mas o fato é que a partir, sobretudo de Onofre... você tem a relação aí. Eu tenho a relação. Sobretudo de Onofre, que é uma figura emblemática como criador da universidade, houve uma sucessão de nomes, uma grande sucessão de nomes importantíssimos da cultura brasileira. Fale do seu orgulho e tente especificar. Quem particularmente você se orgulha de ter, por exemplo, registrado como memória aqui nessa televisão? Oriano de Almeida. O programa Oriano, quem é o primeiro aí na relação? Cascudo. Cascudo, depois. Depois Vécio Barreto. Vécio Barreto. Primeiro foi Vécio Barreto. Doutor Onofre foi muito na frente. Foi muito na frente. Sim, eu falei o quê? Oriano de Almeida. O programa de Oriano, não é porque eu esteja na minha presença, mas foi exibido no Brasil todo. E a gente fez aquilo tudo com uma câmera só. Eu pedi o palácio emprestado ao governador Lavoisier Maia, levamos a parte de filmagem da TV para o primeiro andar, lá para o Salão Nobre, e gravamos. Aí quando chegamos na TV, com uma olhada, deu defeito. Temos que fazer de novo, fizemos de novo. Então é um programa dificílimo, dificílimo. Eu não digo impossível porque a gente fez. Porque a Oriano está tocando, a câmera está acompanhando a Oriano. Daqui a pouco a câmera está vendo ali. Como é que se pode fazer isso? Milagre. Acontecia muitos milagres. Então eu fiz isso usando playback. Botei um playback para tocar e o Oriano fazia pantinha aqui. Eu ia para lá, Rapaz, ficou maravilhoso. E a entrevista também está muito boa, né?
Aí, por aí vai, rapaz. Eu não sei nem dizer. Tem Calazans Fernandes com depoimento fora de série. Doutor Aldo Fernandes, muito bom. Aloysio Alves, rapaz. O depoimento da Aloysio Alves, muito bom. Não tem política no meio, não tem partidarismo, um negócio enxuto. E eu me lembro que a Aloysio, eu estava tentando entrevistá-lo, né? Já tinha entrevistado Dinarte, e ele estava no Rio, vinha para Natal. Por coincidência, eu me encontro com ele no aeroporto. Aí chamo ele no canto assim, aí pego o papel e faço o esquema do programa. Fiz um esquema bem ligeirinho para ele ver. Eu disse, quem o senhor gostaria de ter para lhe entrevistar? Ele disse, as pessoas que gostariam, eu anotei. Vamos, me encontro com o senhor em Natal, que dia que faz? Tal dia, tudo bem. Aí, por coincidência, viemos no mesmo avião. Aí eu vim na executiva, né, que é as passagens da Universidade Executiva, e ele vinha lá atrás na rabada, tinha 3 tempos, tinha três o quê? 3 estágios, né? Uhum. Tinha o primeira classe, tinha executivo e tinha a frasqueira lá atrás, né? Que era dividido numa cultura. Ele vinha na frasqueira, ele estava de baixo, tinha perdido, estava coaçado. Rapaz, eu senti tanta pena dele, que saí do meu lado, levei uma revista lá para ele. Ele deve ter ficado muito grato com esse programa. Deve ter ficado muito grato. Carlinhos, você... Outra foi Cortês Pereira. Cortês Pereira estava morto e enterrado. Não existia. Aí eu gravei um programa fora com ele no dia seguinte. Rapaz, o programa fora, eu me lembro que eu estava gravando o programa, me esqueci da máquina fotográfica. Aí eu vou em casa buscar. Eu saí, a rua deserta. 100% de audiência. Mas uma coisa que você pretendia e todos nós pretendíamos era que o programa revelasse as matrizes do pensamento, as matrizes da pessoa, o que fizeram aquela pessoa atingir geralmente uma posição. Uma outra coisa que nós discutimos desde o começo é que o programa não deveria ser apenas de deidades, de Câmara Cascudo. Me lembro que no primeiro dia da conversa, já para definir o Memória Viva, se lembrou que Cascudo e se lembrou Luiz Tavares. O nome já era assim para dar pessoas que tiveram relevância, que têm relevância para a cidade, em qualquer setor de atividade. Uma discussão que eu perdi, na época havia determinadas, eu perdi porque eu também perdia, diziam que às vezes que eu tinha mania de ditador, mas eu perdia na discussão. Eu queria um programa com Maria Boa. Achava que era um negócio fantástico. Ela participou da vida, 1000 coisas. Como essas, havia muitas outras coisas que se podia discutir, pessoas, outras foram discutidas. Mas recentemente nós reexibimos um programa com Nazir, do famoso Boteco do Grande Ponto, né? Que foi dentro dessa perspectiva, exatamente da... Mas Maria Boa, eu andando no Cooper, ela apareceu no Cooper. Ela apareceu, ela ficou ainda. Estava fazendo exercício para melhorar de qualquer coisa. Aí eu conversei a cabeça dela, ela vou. Eu ia gravar com ela um programa. Mas era uma coisa. Mas chegou perto da ideia. A ideia básica, o que eu queria dizer era isso. O nosso tempo está, infelizmente, eu estou sendo avisado, está sendo esgotado. E, naturalmente, que uma figura como Carlos Lyra não cabe em apenas um programa. Mas seja como for, o telespectador passou a ter ideia desse homem que sempre teve na apresentação do programa e que mereceu de outro poeta. Nós abrimos esse programa com um poema de Diógenes da Cunha Lima e eu gostaria de encerrar com uma estrofe de outro poeta. Antes de encerrar, eu quero contar uma história. Esse livro, no tempo da fundação, ficou muito ruim o livro, eu não deixei o livro sair. Mas Gilberto Mendonça Teles estava em Natal. Ele me pediu um para dar a Carlos Drummond. Eu digo, mas eu não vou dar um livro desse, é Carlos Drummond, um livro ruim, né? Não, mas eu faço questão. Aí eu ofereci para Carlos Drummond, foi a única pessoa que eu ofereci esse livro. Carlos Drummond retornou isso com uma carta, com um versinho, especialmente para Carlos Lyra. Meu currículo tem um poema de Carlos Drummond dedicado a mim. E tem também um poema de Antônio Sobrinho, que é um cantador, que diz assim, e com ele nós encerramos esse programa. O professor Carlos Lyra, tocador de violão, artista por profissão, e nos acordes se inspira. Televisão admira,
é bom de fotografia. Câmara Cascudo dizia que o Carlinhos é perfeito. Tudo que faz é bem feito. Da prosa faz poesia. Com essas palavras e agradecendo a presença do ex-reitor da Universidade, Diógenes da Cunha Lima, e do professor Newton Avelino, e muito especialmente ao criador do programa Memória Viva, Carlos Lira, nós encerramos esse programa agradecendo a todos e convidando-os para uma próxima oportunidade. Muito obrigado.